Olá, bem-vindo ao melhor e mais completo curso de Java que nós temos na internet brasileira. Vamos falar agora, para finalizar o assunto de coleções, sobre a interface Queue. Então, não é Queue, é Queue. E vamos falar sobre o Priority Queue. Bom, nós já estudamos sobre o Sorted Map e o Sorted Set. E a interface Queue é muito parecida com essas duas classes, por isso que eu deixei ela por último. Vamos criar então aqui uma classe. Essa classe será chamada de QTest. Nós vamos criar aqui o método public static void main e vamos criar aqui q string q new priority q. Bom, eu vou criar aqui alguns objetos e adicionar na nossa queue. Vamos criar aqui CDAB e vou imprimir esses valores aqui e você vai matar ou deveria matar a charada só de ver esse system out println. Ctrl Shift F10 e tcharam! Ou seja, se você estudou e viu as aulas de Sorted Set e Sorted Map, você já deve ter matado o problema só de olhar esse resultado. Então, o Priority Queue e o Queue, eles são interfaces e classe onde ele vai ordenar todos os objetos que você colocar dentro dessa coleção. Então, por que é uma lista de prioridade? Porque a prioridade é você quem vai definir. E como você vai definir? Como nós sabemos, utilizando a interface comparable. Logo, se você, por um acaso, não implementar o comparable e tentar adicionar aqui, como por exemplo, se nós criarmos aqui um consumidor, e vamos voltar aqui no nosso consumidor map test, só copiar um consumidor, Ctrl V, e tentar adicionar, por exemplo, um consumidor bem aqui. O consumidor não implementa comparable, e se nós executarmos, nós vamos ter, ou era para ter, um erro de compilação, de execução. Consumidor, acho que importamos o pacote errado, z coleções, query.add, consumidor, vamos adicionar um outro consumidor aqui, Sony, 2, 1, consumidor 2, Ctrl Shift F10. Agora sim nós temos a nossa seção. Bom, por que ele não deu exceção somente com Ctrl Shift F10? Tá, a explicação para isso é porque quando você adiciona apenas um, ele não precisa chamar nenhum método de comparação, porque só existe um. Mas a partir do momento que você adiciona mais um, você está obrigando esse Priority Queue a fazer uma comparação entre esses objetos. É por isso que nós temos um Runtime Exception. Bom, confesso que essa nem eu sabia, porque eu nunca executei apenas com um objeto. Bom, mas fica a lição que ele vai dar uma exceção em tempo de execução, porque essa classe não implementa interface comparable. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo simples, usando string, remove. Esse cara é muito simples. Tem 3 métodos que vocês precisam saber sobre a queue. E esses são os métodos. Você tem o método offer, pick, pull e o remove, mas você não precisa se preocupar com o remove. Então, se você quiser saber o que ele faz, você aperta Ctrl Q. Ele vai pegar, vai devolver o objeto e remover o primeiro elemento desse queue. Então, a única diferença entre ele e o pull é que esse método ele vai lançar uma exceção se essa queue estiver empty. Se essa queue, se não me engano, é fila em português. Então, ele segue aquela prioridade. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Mas,
como você está trabalhando com priority queue aqui, significa que a prioridade você que definiu. Então, o primeiro sempre vai ser o primeiro a sair. Você não consegue pegar nada porque não existe um índice. Se você quiser aqui, por exemplo, eu quero pegar o último elemento, .get, você não tem como pegar por índice ou por outra opção. Então, a característica dela é o primeiro elemento, que é o elemento mais importante, que é o que tem a prioridade, sempre vai ser o primeiro a ser removido. E nós temos esse método pick e o poll. A diferença é, o pick ele vai devolver o método, só que ele não vai remover. Então você vai pegar o primeiro elemento, que no nosso caso vai ser o A, só que ele não vai remover desse queue. E o poll faz exatamente o contrário, ele vai te devolver esse objeto e vai remover dessa coleção. E o offer, ele é um método que não vai ser utilizado com o priority queue porque nós não estamos definindo uma capacidade máxima para ele. Então, ele é utilizado quando você tenta inserir um elemento onde você tem uma queue com uma capacidade pré-definida. Porque se você estiver utilizando alguma coisa com uma capacidade pré-definida, ele é melhor do que o ADD, que é o que utilizamos aqui, porque ele vai falhar e vai retornar um boolean falso. O ADD ele vai lançar uma exceção. Então esses são os métodos que você precisa saber: offer, pick e poll. E o remove, que sempre trabalhando com a posição mais importante, que é a cabeça da fila. Então se nós pegarmos aqui o pick, Ctrl Shift F10, nós temos o A, salt queue ponto size, Ctrl Shift F10, nós temos 3, poll, Ctrl Shift F10, nós temos 2, remove, Ctrl Shift F10, nós temos 2 também, e nós temos aqui um remove passando um object, nós podemos passar aqui, por exemplo, o B. Então ele removeu, mas de preferência é bom você trabalhar sempre removendo a característica que a priority queue define, que é sempre o primeiro. É isso que é esperado quando você utiliza essa interface queue e essa classe priority queue. Bom, finalizamos coleções. Na próxima aula nós vamos falar sobre generics. Então vai ser bem interessante porque tudo isso que vocês viram, essas classes todas aqui que nós vimos, vão fazer muito mais sentido a partir do momento que nós aprendemos generics e vamos saber finalmente por que diabos nós colocamos esse sinalzinho aqui, string entre menor e maior. Bom, vejo vocês na próxima aula. Até mais.